Júlio, tô comendo certinho, tô fazendo a dieta toda certinha, minha alimentação bem regrada, mas não tô conseguindo mais emagrecer, não sei o que que tá acontecendo. Bom, provavelmente você chegou no platô, tá? Eu fiz no vídeo anterior, eu falei sobre o efeito, como quebrar esse efeito platô através do exercício, e hoje eu vou estar falando sobre alimentação, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Júlio Miranda, sou personal trainer e nutricionista. E aqui eu dou dicas de como você ter um estilo de vida saudável, sem paranoia. Bom, como você pode quebrar esse efeito platô através aí da tua alimentação, né? E o que é esse efeito platô? É quando você chega no ponto que teu corpo não está respondendo mais, falando da parte da alimentação, não está mais respondendo, você está fazendo teu consumo de carboidrato certinho, tá mantendo a quantidade aí de comida certinha, de acordo com o que o teu Nutri falou, ou se você não estiver sendo acompanhado de acordo com as modificações que você fez, né? Porque é possível você conseguir emagrecer sem fazer dieta nenhuma, sem acompanhamento, né? Para quem vem aí do estilo de vida saudável totalmente desequilibrado, então você fazendo as modificações que você percebe que são necessárias e que você já com o teu conhecimento de alimentação, você faz essas alterações, então isso já vai ter impacto tremendo na tua perda de gordura e na tua perda de peso. Mas vai chegar um certo ponto que você vai estagnar, tá bom? E aí, no vídeo de hoje eu quero te falar como que a gente pode quebrar esse efeito platô fazendo algumas alterações na tua alimentação, tá? E aqui esse vídeo só vai servir se você não tiver, se você tiver sem acompanhamento de nutricionista, tá? Se você está fazendo aí uma reeducação alimentar e quer só fazer um ajuste aqui, outro ali, para aumentar e continuar perdendo gordura, continuar o teu processo de emagrecimento, beleza? Bom, a primeira coisa que você pode olhar é para o teu consumo de carboidratos, tá bom? Talvez se você está treinando bem, está aí treinando, sei lá, 5 vezes na semana, são treinos mais intensos, está fazendo um treino de CrossFit, por exemplo, pode ser interessante você acrescentar mais carboidrato na tua alimentação, porque isso vai te dar mais energia para treinar ainda melhor e melhorar a tua performance no treino de CrossFit ou musculação que você faz. E também esse consumo de carboidrato pode ajudar também o teu organismo a se restabelecer da restrição que você fez, né, quando você começou teu processo de emagrecimento. Afinal, ninguém precisa fazer uma restrição alimentar eternamente, tá? Porque o corpo, como eu falei, nosso corpo é esperto, ele vai sempre tentar se adaptar aos estímulos que ele é submetido, seja de treino, seja de alimentação, seja fisiológico, tá? Então, é, você vai perceber que com o tempo essas respostas vai diminuindo. E se você for parar para pensar, então cada vez a lógica vai ser cada vez você ir reduzindo o teu consumo calórico e cortando os carboidratos, vai chegar no ponto que não tem para onde você reduzir mais, certo? Então, pode ser interessante você acrescentar por um tempo, né? Até você vai perceber talvez um leve ganho, um leve aumento na tua balança, né? Pode ser que você ganhe um pouquinho, mas isso é normal. Enquanto essa adaptação está ocorrendo, né? Você vai perceber que isso vai estagnar e que teu metabolismo vai voltar a funcionar de uma maneira mais adequada. E aí talvez faça sentido você restringir o carboidrato novamente. Aí você pode ficar oscilando em consumir mais e consumir menos carboidrato periodicamente, certo? Tem até uma estratégia que a gente utiliza, mas é uma estratégia um pouco aí mais avançada e que só é feita com acompanhamento ou por praticantes que têm mais experiência, né, com nutrição, que é o ciclo de carboidrato, que justamente a gente faz isso, a gente dá para a pessoa um período em que ela consome um valor mais alto de carboidrato, um valor moderado e um valor mais baixo, mas ela não permanece nisso por muito tempo, certo? Então a gente fica fazendo esse ciclo porque evita que o corpo se adapte a esse tipo ao consumo de carboidrato e aumente a resposta que a gente deseja em relação a emagrecimento e ganho de massa muscular. Definição ou definição muscular. Não seria muito protocolo para
ganho de massa muscular, tá bom? Então, mexe aí na quantidade de carboidrato que você consome. Talvez pode ser interessante, sim, você consumir um pouco mais. Beleza, Júlio, quanto mais eu devo consumir? Olha, isso é bem difícil de eu responder, porque a quantidade é bem individualizada, né? E depende de muitos fatores. Mas você pode fazer, você pode testar, você pode testar aumentando, por exemplo, se você consome uma porção de arroz, sei lá, se você consome normalmente 2 colheres de servir, que é muito, né? Vamos botar uma colher de servir de arroz no teu almoço, talvez você pode acrescentar aí meia colher de arroz. No teu jantar, se você consome 2 rodelas de inhame, acrescenta mais uma rodela de inhame. E assim sucessivamente você vai fazendo nas outras refeições, no café da manhã. E você vai testando como é que teu corpo responde a esse incremento. Se você perceber que a balança não está aumentando muito, você pode incrementar mais um pouquinho e percebendo se houve um aumento muito grande ou não houve aumento substancial na balança, certo? Mas aí você vai testando. Isso seria mais ou menos a ideia desse consumo de carboidrato. O segundo ponto seria você pensar no teu consumo de proteínas, tá? Já falei bastante disso por aqui, principalmente para quem treina, então ela vai ser importante aí na manutenção da massa muscular no emagrecimento e também vai te dar saciedade juntamente aí com o teu consumo de salada, de frutas, verduras e legumes. Então ela é bem importante e você precisa ver se o consumo de proteína está adequado. Júlio, como é que eu posso fazer isso? Aumenta o teu consumo de proteína em cada refeição. Se você come bife no almoço, come 2. Se você consome o ovo no café da manhã, consuma 2. Você vai dobrar, né, a quantidade que você consome. Porque o que eu noto geralmente nos meus pacientes, a grande maioria não consome o mínimo necessário de proteínas por corpo dar a resposta necessária quando a gente fala aí de emagrecimento. E eu te garanto que fazendo isso, você não vai fazer aquele emagrecimento que você passa fome, né? Que muita gente acredita que tem que passar fome para poder emagrecer. Pelo contrário, você deve comer de forma inteligente. Deve consumir alimentos com menores calorias, mas que possibilitam que você consuma um maior volume. Então, não é você comer menos, é você comer melhor, tá? A gente pensa aqui na parte qualitativa também, certo? Terceiro ponto pode ser você experimentar o jejum intermitente. Eu não sou um defensor ferrenho de jejum intermitente, como alguns médicos aí promovem por aí como o jejum ser a fórmula mágica para você resolver todos os problemas de saúde que existem no mundo, tá? Mas eu defendo que eles podem ser uma alternativa de emagrecimento, uma estratégia nutricional viável para quem, por exemplo, atingiu esse platô. Eu utilizo em alguns pacientes que eu percebo que já não está respondendo tanto. Eu implemento algum protocolo de jejum intermitente aí 2 a 3 vezes por semana. Mais uma vez, aqui não é para você ficar fazendo jejum para sempre, como algumas pessoas acham que precisam fazer, porque ele deixa de ser jejum intermitente, porque o corpo vai se adaptar àquele estímulo. O que você pode fazer é mudar o protocolo de jejum que você utiliza ou tomar vergonha na cara e procurar um acompanhamento de um nutricionista e não seguir essa galera maluca que fala à torta e à direita aí na internet sobre low carb e jejum intermitente. Tem outras coisas que dá para fazer também para te ajudar a emagrecer, tá? E você pode consumir sim o que você gosta, dá para comer de tudo um pouquinho e também não precisa passar fome, certo? O quarto ponto é você verificar se você está consumindo todos os grupos alimentares presentes aí, por exemplo, na pirâmide alimentar. Por quê? A gente, quando fala de alimentação, geralmente se limita a falar de carboidrato. Vocês pensam, né? Geralmente você se limita a pensar em carboidrato, proteína e gordura. Mas tem as vitaminas e os minerais também. E essas vitaminas e minerais, elas são importantes cofatores em várias reações químicas que ocorrem no corpo, como, por exemplo, a geração de energia ali para você que está no momento do treino. Se você tiver com alguma falta de
vitamina e mineral, a tua máquina, a tua máquina de geração de energia, ela não vai funcionar direito, justamente porque não tem essas vitaminas, essas minerais ali para serem utilizados na reação química do teu corpo, certo? Então, verifica se você está consumindo hortaliças, verduras, né? Os cereais, arroz, batata, inhame, pão também. Que mais? Mandioca, tá? Macarrão. As leguminosas, os feijões, né? Grão de bico, lentilha. As frutas, os legumes, que mais? As nozes e as sementes, né? Nozes, as oleaginosas, que seriam castanha, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, nozes, as sementes, que pode ser interessante você utilizar a semente de chia, linhaça, especialmente para mulher aí que está na menopausa, a linhaça pode ser interessante. A semente de abóbora, tá? Para quem é vegetariano. Os leites e derivados, que é leite integral, queijos, iogurte, tá bom? Os óleos e gorduras que você pode utilizar, como por exemplo o azeite de oliva, o óleo de azeite de oliva extra virgem, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de coco também pode ser utilizado. Estão você utilizando todos esses grupos. E se você quiser saber também mais um pouquinho sobre isso, é só procurar no Google Pirâmide Alimentar, que lá vai ter todos os grupos que você tem que consumir. Dá uma verificada nisso, porque tua alimentação vai ficar bem balanceada e com o consumo adequado de todos os nutrientes que ela precisa para poder funcionar da maneira correta, tá bom? Então, recapitulando aqui, fazendo um resumão do vídeo, o que você vai fazer é verificar o teu consumo de carboidrato. Talvez faça sentido você aumentar ele um pouquinho, verificar o teu consumo de proteína, dobrar as porções de proteína que você já consome, tá? E analisar se isso está dando a resposta que você está esperando dentro aí de um mês. Implementar talvez um protocolo de jejum intermitente 2 a 3 vezes na semana. E por último, verificar se você está consumindo todos os grupos alimentares aí da pirâmide alimentar, estão inclusos na tua alimentação, né? É necessário ter uma alimentação aí variada e equilibrada. Então, se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui no canal, não esquece de se inscrever se você não quer perder nenhum conteúdo que você está por aqui, tá vendo, ouvindo o áudio desse vídeo através do podcast. Me segue por aqui, tá? E deixa aqui nos comentários as tuas sugestões e dúvidas que você tem sobre esse conteúdo ou temas que você quer que eu traga por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi o episódio de hoje e fui!